Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao encontro do programa, o Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, Rua Paralela à Garagem São Francisco, a nossa melhor referência, né, na entrada do bairro Nova Era. Você passou o trevo da BR 040, você está lá, né, pegou o fluxo, você chega lá conosco. E hoje à tarde, às 3 horas da tarde, se Deus quiser, às 3 horas da tarde, nosso culto, a campanha, né, Poder no Sangue de Jesus, o nosso sétimo elo, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? E hoje à noite é o nosso encontro das mulheres, né? A primeira quarta-feira do mês, nós temos um encontro com o Departamento de Mulheres, um culto de ação de ação de graças, né? Porque a gente sempre tem que agradecer a Deus, mas um culto, né, muito abençoado, hoje à noite às 7h30. Tenho certeza que será algo muito precioso no nome de Jesus, né? Algo muito poderoso no nome de Jesus. Na sexta-feira, aliás, voltando para quarta-feira, hoje, nós temos um encontro muito precioso à meia-noite, a oração das causas impossíveis, né? Vamos estar orando, clamando a Deus, pedindo a Deus, né, para que Ele venha de uma forma muito preciosa e poderosa, né, estender as suas mãos, inclinar os seus ouvidos e abrir os seus olhos para os nossos pedidos que nós vamos fazer hoje à meia-noite. É tempo de romper os céus com a oração no nome de Jesus, né? Tempo de nós colocarmos diante do nosso Deus a nossa oração. Então você prepara o pedido de oração, esse pedido que você sente que é impossível, né? Que está sendo difícil, algo que lá está lhe incomodando, seja na enfermidade, no problema familiar, no problema conjugal, no problema com os filhos, problema financeiro, e aí você vai participar conosco dessa campanha, desse tempo, né, que nós estaremos de uma forma específica toda quarta-feira, meia-noite, a oração das causas impossíveis. Tenho certeza que vai ser muito bom, muito precioso, poderoso para a glória de Deus. Amém? Amém, meus amados? Então, meia-noite hoje, viu? Meia-noite hoje, tenho certeza que o anjo do Senhor irá visitar a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Convide outras pessoas, será por aqui, pelo Facebook. Convide outras pessoas para estarem conosco. Convide outras pessoas para poder participar conosco. Convide outras pessoas para poder estar junto conosco, né? Orando para esse momento, né? Em nome de Jesus, que será precioso. E Sexta-feira começa a nossa campanha, o Vale dos Ossos Secos. Nós vamos orar pedindo vida, né? Clamando vida e abundância, como disse Jesus. No livro de João, capítulo 10, eu que vos dou vida e vida com abundância, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, na sexta-feira começa a nossa campanha de oração, né? Nossa campanha de oração, o Vale de Ossos Secos. Sábado, mocidade, domingo de manhã, à tarde e à noite. Nós temos um culto temático muito bacana, muito legal, como nós fizemos no mês de maio. Nós estaremos nos preparando para agosto, nós começarmos a incentivar a você e a sua família a realizar o seu culto familiar. O seu culto familiar é o culto que você e sua família estarão fazendo, o culto familiar. Então se prepara que em agosto, se Deus quiser, nós vamos estar juntos, né, ministrando isso, preparando para a gente poder, né, fazer isso na nossa casa, nos aproximarmos da palavra de Deus, nos aproximarmos do Senhor Jesus através da oração. Amém? Então temos aí uma semana bem abençoada, né? Hoje, 3 horas da tarde, o culto, né, com o pastor Israel, o pastor Exídio. À noite, o culto das mulheres. Meia-noite, a oração das causas impossíveis.
Amanhã são reuniões familiares. Sexta-feira, o nosso culto, né? Nossa campanha Vale de Ossos Secos. Sábado, Mocidade. Sábado vai ser dia 5 de junho. Então, sábado, Mocidade. Vai ser muito bacana em nome de Jesus. E domingo, nosso culto temático, às 8 horas da noite, às 9h30 da manhã. Às 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde. Você é o nosso convidado a estar presente em nome de Jesus, tá bom? Vai ser bênção poderosa. Bom, nós estamos numa série muito preciosa. Hoje eu estou aqui do escritório da igreja, viemos direto para cá. E nós estamos numa série muito preciosa, falando sobre as obras da carne e frutos do Espírito. E nós estamos, passando por esse, vamos dizer, por esse momento de nos corrigirmos, e de pensarmos em relação a essa estrutura, aonde Deus nos confronta e nos convida a nós tomarmos posse dos frutos do Espírito Santo, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória do nome dele. Bom, semana passada, aliás, ontem nós falamos... tá bem assim. Segunda-feira falamos sobre prostituição, falamos sobre coisas perigosas, que pode nos afastar dos caminhos do Senhor, nos trazer uma certa distância das coisas de Deus. E nós falamos isso na segunda-feira. Um outro fruto que aparece nesse contexto, onde Paulo trata sobre isso, com a igreja de Gálatas, mostrando, preparando Gálatas, orientando os Gálatas, instruindo os Gálatas, e como a nós mesmos, aparece nessa lista. Uma outra questão, nós falamos segunda-feira, falamos sobre a prostituição, sobre porneia, sobre mocheia, são palavras gregas para determinar, distinguir essa prática. Falamos da impureza, que é a palavra grega akatarsis, Falamos sobre esses pecados sexuais, esses vícios, Inclusive os maus pensamentos, desejos do coração. Eu contei o meu pastor na fé, ele sempre falava uma coisa interessante: você não pode impedir de um pássaro pousar sobre sua cabeça, mas é obrigação sua não deixá-lo construir uma casa sobre a sua cabeça, falando sobre o livro de Gálatas, que fala que quando nós pensamos, damos vida aos pensamentos, isso causa-nos a morte. Então, ele sempre tinha essa ilustração: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas é obrigação sua não deixar ele construir uma casa. Ou seja, é impossível que os pensamentos não venham sobre a nossa mente. É impossível que as vontades não venham sobre nossas vidas. Mas é obrigação nossa nós controlarmos ela. Entendeu? Mas é complicado, Fernando, é muito difícil. Então, por isso que nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos o congregar da igreja, nós temos o buscar da igreja também, nós temos o quarto secreto, onde nós buscamos a Deus. Então nós temos essas ferramentas para nós sermos vitoriosos, A gente sabe que o próprio Jesus disse, vigiar e orar, e o espírito está pronto, mas a carne, ele diz que ela é fraca, ela é inclinada às coisas dela. Então, essa impureza que vem do grego akatarsis, que quer dizer pecados sexuais, pecados e vícios. Vícios também está colocado na impureza, inclusive maus pensamentos e desejos do coração, onde a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para trabalhar. Por isso que Davi, no Salmo 119, me parece que diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, um dos maiores e mais preciosos orientações, não vou falar segredo, que é uma orientação, uma instrução, é guardar a palavra no nosso coração, para nós não termos essa atitude, esse comportamento, essas ações. Bom, enfim, o livro de Efésios capítulo 5, versículo 3 diz:
Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual e nem qualquer espécie de impureza nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias dos santos. Não é dado a nós, ou seja, não é uma questão que seja de nós fazermos isso, né? Olha só que coisa interessante. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, Paulo diz aos Colossenses: façam morrer, leve a morrer, né? Vamos dizer assim, provoque uma asfixia a esses sentimentos, ou seja, mate, tire o fôlego desses. Olha que coisa interessante. Tire o fogo dessas coisas, tire o ar destas coisas, tire a vida dessas coisas. Então, se Paulo me fala para fazer morrer, me fala, tomando essa linguagem, essa palavra, fazer morrer, ilustrando essa palavra, trazendo vida a essa palavra. Fazer morrer é retirar alguma coisa. Por exemplo, retirou o ar, ele morreu, né? Então, retirou a circulação do sangue, o coração parou, morreu. Então, retirar, então retire, mate. Então, se essas coisas, ele dá-nos a noção de que existe alguma coisa dando vida a esses sentimentos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Olha só, meu Deus do céu. Então, existe alguma coisa dando vida a essas emoções. Existe alguma coisa dando vida a esses sentimentos. Por isso que Paulo fala, assim façam morrer. O que é fazer morrer? Tirar forças, tirar o alimento, tirar o fôlego. Então, esses sentimentos, eles estão sendo alimentados, essas ações estão sendo alimentadas, estão recebendo vida. Da onde está vendo essa vida? Ah, daí que vem um exame particular. Da onde está vindo essa vida? Da onde vem esse alimento que tem alimentado esses desejos, essas vontades? Então, Paulo, a palavra de Deus diz, assim façam morrer. Assim façam morrer. Então, aquilo que eu tenho que tirar, se eu tenho, poxa, olha, não controlo esse desejo, não controlo isso, não controlo aquilo, não dá para controlar porque está sendo alimentado. Então a gente tem que começar a pensar em mudar a dieta disso até morrer. Nós temos que asfixiar esses desejos, essas vontades. De alguma maneira, nós devemos asfixiar nesses desejos, essas vontades, de algum jeito. Então eu tenho que analisar, peraí, será que é um ambiente que está causando isso? Deixa eu contar uma coisa para você. Isso, né, um pastor chegou contando uma experiência de libertação, e isso eu entendi que não era uma experiência da libertação, mas isso me trouxe uma conotação do preparo do ambiente. Ele foi visitar, aliás, um casal procurou ele no seu gabinete e chegou para ele e falou assim: pastor, nós gostaríamos que o senhor fosse na nossa casa nos visitar e orar pelo nosso lar. Nós não temos paz, nós não temos tranquilidade, nós estamos brigando, nós estamos discutindo, nós estamos nos desentendendo por coisas muito simples. E a gente percebe que existe alguma coisa no nosso lar e gostaríamos que o senhor fosse até o nosso lar e orar para que Deus pudesse nos ajudar. Existem algumas inclinações na parte sexual que está sendo descontrolada, a gente está com algum problema. O senhor vai na nossa casa, então ele prontamente marcou, né, pegou o telefone e eu vou marcou e foi lá. Quando ele chegou, foi orar para casa. Quando ele começou a orar, ele foi andando, orou na cozinha, abençoou aquele ambiente, a sala, o quarto. Quando ele entrou no quarto do casal, olha só que interessante. Quando ele entra no quarto do casal, o quarto do casal tinha a mesma estrutura de um quarto de motel. Ou seja, cama redonda,
espelhos no teto e decorações como se fosse um quarto de um motel. Aí quando o pastor entrou ali, ele se sentiu muito mal, muito agitado. Quando foi orar, a mulher caiu no chão, possessa, endemoniada. Ele orou e repreendeu aquele mal e mandou embora no nome de Jesus e chegou para o casal e falou assim: olha, toda a confusão, tudo que vocês estão vivendo está ligado a essa mobília, a essa estrutura que vocês têm no quarto de vocês. Acabou. Reformaram o quarto, tiraram o quarto, quebraram tudo, desfizeram de tudo. Fizeram um quarto, realmente um quarto com uma aparência moral adequada, principalmente, imagina, o filho, o amigo, a amiga, entrando dentro daquele lugar, o despertar imoral, né, que vai causar naquele momento, naquelas pessoas, porque estão trazendo a figura, me perdoe o que eu estou falando aqui agora, está trazendo a figura daquilo que é imoral para dentro de casa. Então eles estão trazendo a memória daquilo que é imoral. Olha que coisa interessante. Provavelmente, não estou aqui para julgá-los, não os conheço, conheço um pastor, muito amigo meu, não os conheço, mas eles trouxeram talvez algo imoral do que eles faziam antes do casamento, da vida promíscua aí, como nós lemos o fruto da prostituição, relacionamento sexual fora do casamento. Então eles tinham um comportamento imoral. Eles trazem esta lembrança deste comportamento imoral para dentro da casa deles. Então começou a haver os distúrbios de comportamento na vida deste casal. O pastor entra dentro daquela casa e ele vai e ora para aquele lugar, naquele quarto, e aquele quarto foi desmanchado. Foi feito outro quarto, com um ambiente mais familiar, mais condizente com a vida cristã que eles estavam agora levando. Então o que eles fazem? Eles fizeram morrer, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, eles foram e mataram, fizeram morrer aquela estrutura a qual eles tinham dentro de casa. Olha que coisa interessante. O ambiente, como que o ambiente não tem que às vezes o ambiente tem que morrer. Olha que coisa interessante. Às vezes nós estamos vivendo, querendo romper, querendo alcançar coisas, ser vitoriosos, né? E não quer dizer que a gente não vai ter os nossos desafios, as nossas lutas, mas olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Aquele ambiente começou a causar problemas. Então ele fez o quê? Ele fez aquele ambiente morrer. Ele matou aquele ambiente, transformou o ambiente, a casa, o lar, a família, o casamento, tudo entrou em ordem. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa bacana. Faça morrer. Às vezes é necessário. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Uma vez nós fizemos 3 unções na casa de uma pessoa. A mãe, o pai foi, o esposo foi, ela estava presente, mas umas 3 pessoas comigo foram fazer, pessoas que a gente sabe que são sigilosas, vão entender bem o processo da libertação. Aí oramos. Aí quando estávamos orando, a mãe passou mal na casa, né, acabou, né, recebendo aquela maldade que estava na casa sobre a vida dela. E nós fomos orar. De repente, estamos na cozinha e aí onde tudo aconteceu. Eu cheguei para essa pessoa que estava tendo problemas com o seu marido, problemas de comportamento, estava lutando para se livrar de sentimentos, de desejos, de vontades, e né, nós fomos ali para poder ajudar, auxiliar, né, orando pela pessoa. Aí naquele momento nós chegamos para ela, começamos a perguntar sobre aquilo que estava dentro da cozinha, sobre a mobília que estava dentro da cozinha. Aí ela revelou. Olha só que coisa interessante. Fernando, mas é assim? Bom, cada caso é um caso. É lógico que
não podemos espiritualizar tudo, a gente tem que ter a visão, o discernimento e a direção espiritual. O que acontece? Ela chega e fala assim, olha, esse fogão eu ganhei de fulano de tal. Meu Deus do céu. E esse fulano, essa pessoa, desculpa a forma de falar, não posso citar nome, essa pessoa que ela tinha um relacionamento muito de impureza com essa pessoa. Aproveitando aqui a obra da carne que nós estamos falando sobre a impureza. Ela tinha um relacionamento impuro com aquela pessoa. Não vou entrar em detalhe. Então ela ganha, olha só que interessante, ela ganha um presente, esse presente ela leva para dentro de casa. Então ela traz a lembrança de um comportamento impuro. E Paulo, em Colossenses 3,5, fala para matar, faz morrer. O que eu disse para ela? Venda esse fogão, jogue fora esse fogão, dê de presente esse fogão. Desapareça com esse fogão, em nome de Jesus. O esposo deu um outro fogão para ela, 6 bocas, né? Foi até, desculpa a brincadeira, acho que foi até de Deus, né? Que de 4 passou para 6. Brincadeira. Mas acabou. Acabou o problema. Acabou o problema. Aquelas inclinações, aqueles desejos, como aparece, como nós colocamos aqui, o texto sagrado fala desse estado impuro que vem as impurezas, vem a paixão, os desejos maus. Então esses desejos maus que vinham sobre ela, acabou. Por quê? Ela fez morrer aquilo que estava prejudicando a vida dela. Ela faz morrer, ela termina, ela faz morrer aquilo que estava trazendo a ela lembrança daquilo que era ruim. Então Paulo, ele dentro desse fruto da carne, a obra da carne que é a impureza, Colossenses 3,5, Paulo fala, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância que é a idolatria. Então faça morrer, né? Faça morrer. Coisas que não pertencem mais a nós, aos santos, como ele fala, né? Não combina mais com os santos, com a vida que nós levamos, então faça morrer. Às vezes um filme, às vezes alguma coisa, né? Que aí fica envolvido. Por isso que nós olhamos uma coisa interessante, na interpretação da palavra impureza, ele fala de vícios. Então a pessoa às vezes ela é viciada, ela às vezes nem quer mais, nem deseja mais, mas o vício torna a pessoa uma escrava e aquele vício está sempre levando ela mesmo contra a vontade. Às vezes é tão forte o vício que quando acaba cometendo alguma coisa, ela fala assim, por que eu fui fazer isso? Meu Deus, me perdoe. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque é o vício controlando essa situação. Entenderam aí, legal? Gostei muito desse Colossenses capítulo 3, versículo 5. Não sei se você gostou, né? Dá um tinininho para nós se você gostou desse entendimento, desse versículo sobre essa estrutura da obra da impureza. Uma outra obra que Paulo fala da carne nessa escala, nessa sequência, ele fala sobre lascívia, é uma outra palavra que ele usa para poder demonstrar uma obra da carne. A lascívia quer dizer a selgeia, que é no grego, que fala sobre sensualidade. Meu Deus! É a pessoa seguir suas próprias paixões e os maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Nossa, aí já escancarou, né? Já deu para poder ter uma noção muito clara daquilo que Paulo fala, daquilo que Paulo diz, daquilo que Paulo propõe para nós nesse momento, nesse fruto, né? O que a palavra de Deus diz.
Lascívia é uma palavra grega que quer dizer a selgeia que quer dizer sensualidade. A sensualidade está em seguir suas próprias paixões e os maus desejos a ponto de perder vergonha e decência. Aí que eu trago a você, olha como o mundo está hoje. O mundo está vivendo uma situação de lascividade. Perdeu-se a vergonha, perdeu-se a decência, perdeu. Você vê hoje na rua, sabe, estruturas, me perdoe que eu quero falar, estou dizendo aqui, não é? A gente fica, mas você vê, você está na rua, de repente a roupa, de repente o comportamento, o linguajar, o se postar, o se apresentar, acabou, irmãos. O mundo, né, caminhando para esses estágios da obra da carne. Aí você vê as pessoas vivendo na carne, na obra da carne. Então, quer dizer, quando se fala em lascívia, se perde o que acontece com esse estado lascivo. É o perder a vergonha e a decência. Quantas pessoas não se vestem mais decentemente, tanto homem quanto a mulher, né? Quantas pessoas não se vestem mais decentemente? Quantas pessoas não têm mais vergonha? Ela põe a roupa que quer, se é transparente, curta, aberta, não está nem aí, nem aí. Paulo em Coríntios, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, fala assim: receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então Paulo ele põe aos coríntios esse receio de estar com eles e de se envergonhar, Deus humilhá-lo por aquilo que ele iria ver em relação à distância e ao não deixar essas práticas de lado. Então, olha, por isso que aos cristãos, nossa roupa tem que ser decente, nossa conduta decente, nossa postura decente, a nossa chegada no lugar de uma forma decente. Isso não é. Aí talvez alguém vai falar: nossa, Fernando, você está no tempo do onça. Não, não é tempo do onça, não. Não é tempo do Guaraná com rolha, não. Essas coisas são importantes até hoje. A igreja ela é um lugar onde nós acolhemos e protegemos o corpo das pessoas, porque são templos do Espírito Santo. Algo contrário à vontade de Deus vai trazer transtornos emocionais e espirituais para a vida do homem. Por isso que o homem está aí perdido, assustado, amedrontado, porque ele está deslocado da vontade de Deus, deslocado dessas questões que fazem parte da nossa natureza, porque Deus fez a nossa imagem e semelhança dele, a imagem moral, a imagem daquilo que é correto, daquilo que é justo. Aí você vê coisas horrorosas acontecendo. E nós temos que buscar a Deus, orar, pedir a Deus misericórdia, porque o mundo, o Brasil está entrando nessas questões. Uma pessoa foi visitar o Museu de Artes do Rio de Janeiro, Ela viu coisas lá assustadoras. Elas viram o incentivo à libertinagem infantil, à prostituição infantil. Ela viu dentro deste museu um clamor para poder, assim, uma frase, um cartaz dizendo: queime as igrejas, um Estado laico em 2028. Olha o que eles estão dizendo. 2028 é daqui 7 anos. Então, olha o que eles estão mostrando para as crianças. Aquelas crianças de 13, 12 anos, quando mais 7 anos, elas vão ser jovens de 20 anos, jovens numa faculdade.
Olha como é que é tudo muito bem esquematizado, muito bem feito, muito bem pensado, muito bem calculado. Então está lá para aquelas crianças verem, queime as igrejas. E para quê? Para poder esse lado moral, esse lado dos princípios morais, dos princípios que equilibram o ser humano, que trazem equilíbrio na sua vida emocional, familiar, esses princípios sendo quebrados, sendo mortificados, matados, porque a igreja preza por esses princípios, a sociedade vai viver um tempo de libertinagem profunda, grande, de doenças emocionais e desenfreadas. O diabo sabe o que ele quer fazer com o ser humano. Graças a Deus que Deus também quer e sabe o que fazer com esse ser humano. É alcançar esse ser humano, salvar esse ser humano, para que esse ser humano viva de acordo com a vontade e seu propósito. Outro princípio, outra palavra, a quarta, para nós encerrarmos, nessa sequência de orientações da Bíblia Sagrada, nessa quarta sequência é assim. Opa, vamos voltar. Voltamos aqui, quase caímos aqui, pausou, mas vamos voltar. Então, chegando aqui, nós vamos olhar aqui a idolatria, né? Essa quarta obra do Espírito Santo. A idolatria é a quarta obra do Espírito Santo, não. O sangue de Jesus tem poder. A obra da carne, idolatria. A idolatria vem de um grego eidolatrária. Opa! A idolatraia quer dizer adoração de espíritos, pessoas, ídolos e também confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Então olha o que quer dizer o significado. É só idolatria? Idolatria só de Deus, só da área espiritual? Não. Paulo, ele faz, né, o Espírito Santo, né, Deus, faz com que essa palavra tenha um entendimento mais abrangente ainda. A gente olha para o lado religioso, o lado moral, quanta gente idolatrando outras pessoas. Né? Quantas pessoas idolatrando outras pessoas. Então, adoração de espíritos, pessoas ou ídolos e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que a de Deus e a sua palavra. Então você não precisa nem falar sobre essas questões de que idolatria espiritual, idolatria da parte religiosa, vamos dizer assim, mas também instituições, pessoas que têm o nome de uma instituição cravada no seu corpo, no seu braço, a imagem de uma pessoa cravada no seu corpo, numa camisa ou dentro de casa, e aquilo ali, as pessoas ficam até histéricas, né, diante desses objetos, dessas instituições, que tem autoridade, né, como se tivesse autoridade igual ou a maior do que de Deus e da palavra. Olha, então não é somente um estado espiritual religioso a idolatria, ela envolve outra coisa. Tem gente que a idolatria é o dinheiro. Olha só que coisa incrível. A minha idolatria é a minha casa, idolatria é o meu carro, é o meu emprego. A idolatria é aquele camarada lá da televisão, ou do esporte, ou da política, como nós vemos hoje. Meu Deus do céu. E aí a gente vê isso, né, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus coloca como uma obra da carne, que nós precisamos vencer e entender que aquele que deve ser adorado, exaltado, glorificado, honrado, é a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando eu faço dessas instituições, desses objetos, destas pessoas, ídolos, eu estou dizendo que eles são iguais ou maior do que Deus. O que é maior do que Deus e a sua palavra? Nada. O que é maior do que Deus e a sua palavra? Quem tem mais poder do que Deus e a sua palavra?
Posso te dar um testemunho? É lógico que é um testemunho, né? Os Beatles, na época de sua fama, os Beatles, na época do seu crescimento, da avalanche que esse grupo fez no mundo, em termos de música pop, rock e tudo mais, os Beatles disseram na época, numa reportagem, que eles eram mais populares do que Jesus Cristo. Olha o que eles falaram. Olha o que eles disseram. Somos mais populares do que Jesus Cristo. Passou um tempo, John Lennon é baleado, Ringo Starr morre, quem sobrou, Paul McCartney. Todos eles foram dizimados. Esse grupo tão pop, tão forte, tão popular, acabou se dispersando. Cada um vai trazer uma palavra em cima disso, mas eles chegaram ao absurdo de dizer: somos mais populares do que Jesus Cristo. Eles se colocaram igual ou acima de Jesus, se colocaram igual ou acima da sua palavra. Olha o que aconteceu. Cazuza, em um show no Canecão, ele que foi na década de 80 para 90, o garotinho do Brasil, né, em todos os sentidos, me perdoe a forma pejorativa, né, que eu estou falando, né, para nós termos o entendimento, ele num cigarro de maconha, ele chega, pega aquele cigarro, aquela fumaça e joga para cima e fala: essa aí é para você aí, ô cara. A AIDS consumiu o corpo dele, desfigurou o corpo dele. Entendeu? A AIDS desfigurou o corpo dele. A AIDS desfigurou a imagem dele. E ele era um ídolo. Ele era um ídolo. Olha só, ele era um ídolo. Para você ver como que são as coisas. Então, a idolatria não é um ato apenas em você projetar numa instituição, na pessoa, no objeto, alguma coisa, mas transferir a ele tudo aquilo que pertence a Deus e pertence à sua palavra, como autoridade e poder. Então, quando uma pessoa ela chega a esse estado de idolatria, ela chega num estado muito perigoso, né? Muito perigoso. Então, por isso que é obra da carne, é obra da carne. Às vezes, as pessoas têm a tendência de fazer isso, porque aquele que está sendo idolatrado conseguiu suprir uma necessidade dela. E quem pode suprir uma necessidade nossa? Quem pode alcançar a nossa vida de uma forma, né, total? Quem pode suprir todas as nossas necessidades? Quem pode acalmar a nossa alma? Quem pode nos curar? Quem pode tratar dos nossos traumas, das nossas dores? Quem pode tratar das nossas doenças, dos nossos questionamentos? Quem pode, se não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É Ele que pode fazer isso. É Ele que tem o poder para fazer isso. E não outros, não é a instituição, não é a pessoa, não é o objeto. Só Ele tem o poder de fazer isso. Apenas temos que abrir o nosso ouvido e o nosso entendimento para ouvi-lo. Essas pessoas que apegam-se a ídolos, que têm a condição de trazer uma mensagem ou alguma coisa para suprir aquelas necessidades, e a bem da verdade, eles não estão suprindo, estão alimentando mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Jesus não alimenta, Jesus termina, Jesus acalma, Jesus cura, Jesus trata. Então, aquilo que eu devo dar, em vez de aquilo que eu tenho, que as pessoas deveriam dar a Deus, dar aos homens,
a instituições ou a objetos, que se tornam pontos de idolatria deles. Por isso que é uma obra da carne. Por isso que o Senhor diz: ao Senhor Deus somente a Ele adorará, servirá, prestarás culto. Somente a Ele. Bom, terminamos por aqui. Semana que vem, sexta-feira, vamos falar de feitiçaria. Bacana, eu quero, nessa oração de feitiçaria, eu vou orar pelas suas mãos. Miqueias 5,12 fala: vou tirar as feitiçarias das suas mãos. Então nós vamos orar para que Deus quebre tudo aquilo que amarra as suas mãos de produzir coisas boas. Eita bênção, convide alguém aí sexta-feira, por favor. Fala que nós vamos fazer uma oração, vou estender as minhas mãos sobre as suas mãos e nós vamos orar para te ajudar, clamando o poder de Deus sobre as suas mãos, quebrando as feitiçarias das suas mãos, como diz Miqueias capítulo 5. Vai ser muito bacana sexta-feira, tá bom? Ok? Bom, vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui nessa série Obras da Carne e Frutos do Espírito. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu já tive muitos ídolos na minha vida. Isso fala muito comigo. Isso mexe muito comigo e trabalha muito no meu coração. Porque eu já tive muitos ídolos que tentavam suprir as minhas necessidades. E depois eu descobri que o único que tem que ser adorado, louvado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória e a Ele todo louvor. Que bacana quando a gente consegue entender isso. Essas pessoas têm os seus talentos, foram receber esses talentos, desenvolver os seus talentos. Mas é apenas isso. O único que deve ser adorado, exaltado e glorificado é o Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos abençoar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor veio sobre nós e veio em nossas vidas, mostrando que o único que tem que ser adorado, exaltado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, o nosso Deus maravilhoso. Por isso queremos te agradecer, meu Deus, porque os nossos olhos estão voltados para ti e não mais para nenhum outro objeto, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra instituição que não seja, Pai, o Senhor Jesus. E nesse momento, Pai, queremos colocar, meu Deus, esta casa e esta família e este lar diante do seu altar, te pedindo, meu Pai, que o Senhor venha com as tuas mãos preciosas abençoar, guardar, proteger, livrar de uma forma muito preciosa e poderosa. Venha, meu Pai, sobre a casa da nossa irmã Aparecida Santana, consolar o coração, meu Pai, por causa da morte do seu tio, o senhor Geraldo. Console toda essa casa, console todo este lar, console toda essa família. Meu Pai, em nome de Jesus, venha sobre a minha tia Maria, tia Regina, Pai, curando, libertando, meu Pai, essas vidas de uma forma muito preciosa e também sobre todos os que estão enfermos, meu Pai, derrame o cálice da cura divina, meu Pai. Supra a necessidade dos teus filhos, dessa casa e deste lar. Abençoe essa família de uma forma muito preciosa, quebrando, meu Pai, todas essas obras no nome de Jesus. A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria. Quebra, meu Deus, desfaz estas obras. Como diz, meu Pai, a tua palavra, façamos morrer, que o Senhor nos ajude a fazer morrer essas práticas, esses vícios, esses males, para que vivamos em espírito, andemos em espírito, para a glória do teu nome. Nós assim oramos, te pedimos e te agradecemos para a louvor e glória do teu nome. Amém. E amém. E amém, Jesus. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Amado de Deus,
Está chegando o finalzinho o programa Encontro com a Palavra. Sexta-feira, meio-dia, vamos estar juntos para falar sobre feitiçarias. Vou fazer uma oração muito especial para as suas mãos, pedindo a Deus para quebrar toda a feitiçaria, não que você esteja, né? Mas pedindo a Deus para poder operar no nome de Jesus, tá bom? Hoje à tarde, às 3 horas da tarde, campanha Poder no Sangue de Jesus, último elo. Semana que vem começa a campanha Vale de Ossos Secos, na quarta-feira, com a presença e com a ministração da ceia do fortalecimento. Então vai ser a campanha, o Vale dos Ossos Secos, serviremos a ceia do fortalecimento. Vai ser muito, muito bacana no nome de Jesus. Então hoje, às 3 horas da tarde, hoje à noite, 7h30, o Encontro das Mulheres, participe, convide alguém para estar conosco, vai ser bênção. Meia-noite hoje, põe no seu relógio, meia-noite, põe para despertar. Meia-noite, a oração das causas impossíveis. A oração das causas impossíveis vai ser muito, muito legal, muito bacana. E começamos nessa quarta, será toda quarta-feira. Sexta-feira, nós começamos a campanha Vale de Ossos Secos, sábado Mocidade, domingo 8 horas da manhã, domingo 9h30 da manhã e domingo 6h30 da tarde. E aí nós vamos ter domingo 3 cultos temáticos, bem bacana, bem legal, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, tá bom? Desculpe, vai ser bem legal. Se preparem, se preparem. Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. A partir de agosto, terças-feiras, sala de adultos, homens e mulheres, sala de jovens, adolescentes e jovens, e sala de novos convertidos, 3 salas de aula, 3 salas de ministração presencial, não será mais online, será presencial, e eu quero ver você na igreja, buscando conhecimento da parte do nosso Deus e da Bíblia Sagrada. Amém? Quanta coisa boa, hein? Eita glória, eita glória. Deus abençoa, viu? Um grande abraço, uma tarde abençoada, um dia abençoado na presença do nosso Deus. Boa tarde, paz seja com todos.